pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal de História da Professora Flávia, né? Para quem ainda não conhece, se inscreva. Quem está gostando dos vídeos, curte, dá o seu joinha lá. Eu conto com vocês, tá bom? Hoje nós vamos estar trabalhando um conteúdo do 8º ano do ensino fundamental. A Revolução Francesa, né? Um acontecimento aí que influenciou vários países direto e universalmente, né? Aboliu aí com o antigo regime e consolidou o Estado burguês e também deu início à Idade Contemporânea, tá certo? Foi um conjunto de eventos, essa Revolução Francesa, que perdurou aí dos anos de 1789 até os anos de 1799. Eu vou falar com vocês, eu vou estar colocando aqui várias etapas da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa ela foi dividida em 3 partes e nós vamos estar tratando dessas 3 partes, tá certo? Então, nós vamos iniciar aí, né, com o primeiro momento, que eu até coloquei aqui para vocês e falei um pouquinho. Ela é considerada aí um dos marcos da história, né, aonde nós iniciamos a Idade Contemporânea. Alterou profundamente a base do poder político e social na França, sobre o lema de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Vão ser aí alguns dos ideais iluministas, também influenciadores, né, da Revolução Francesa. Então, no primeiro momento, o que a gente pode falar aí da França antes dessa Revolução? Ela tinha uma forma de governo monarquista, né, liderada pelo rei Luís XVI, Luís XVI. Ela também vai ter uma sociedade muito desigual, né, no qual nós temos aqui a maioria da população, 97% da população vão ser os burgueses, tá? E uma sociedade estamental, né, dividida em estados, ordens ou classes. O primeiro estado, o clero, o segundo estado, nobreza, e o terceiro estado, a burguesia, tá? Então, vai ser a partir desse momento que nós temos, né, o início dessa revolução, por causa desse terceiro estado aí, o estado burguês, que vai estar aí consolidando a Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa ocorrer particularmente, nós temos, né, 4 itens que eu costumo falar com os alunos. Um deles, o primeiro, é sobre, né, os gastos da corte de Luís XVI. Eram muitos esses gastos, tá? Um segundo momento, nós podemos lembrar das ideias iluministas, né? As ideias de igualdade, fraternidade, liberdade, que vai marcar aí o lema da Revolução Francesa. Então, o segundo aí, as ideias iluministas. Um terceiro item aí, nós podemos dizer também que foi a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos foi entre França e Inglaterra, disputavam as 13 colônias, né, na América. E essa disputa teve gastos com essa guerra e a França saiu aí perdedora. Então, também vai ser aí um item para estar nós colocando na França pré-revolucionária. E o último, o quarto item, nós podemos dizer, né, que essa camada da sociedade, a burguesia, ela vai sofrer, os camponeses que dependiam do clima, vão sofrer ali com alterações climáticas, não obtendo uma boa produção, né, dos seus produtos. Isso vai acarretar também a Revolução Francesa. São acontecimentos anteriores que vão aí estar ocorrendo, né? E nós vamos ter uma grande crise que vai culminar em 14 de julho
de 1789 com a queda da Bastilha. Então, esses são os itens da França pré-revolucionária, tá certo, galera? Agora nós vamos para um outro momento que eu vou tratar aqui da sociedade. Como que estava dividida essa sociedade? Eu falei um pouquinho anteriormente, né, que a França ela era dividida em estamentos, né, uma sociedade totalmente estamental, sem mobilidade social, tá? Onde nós temos o primeiro estado é o clero, representando 1% da população. O segundo estado é a nobreza, tá? 2%. E a maioria são os burgueses, tá? Eles são aí a grande parte, né, dessa população e são esses povos, esses burgueses que pagam os impostos, tá? A única classe social, então, na França que paga os impostos são quem? A burguesia, galera. Essa burguesia aqui, ela vai estar, então, pagando os impostos para quem usufruir? O segundo e o primeiro estado, tá? É um dos itens que essa burguesia aí, ela vai estar, então, declarando a Revolução Francesa. O segundo item é o seguinte: quando vão estar fazendo assembleias, a votação dentro dessas assembleias não eram por cabeça, por indivíduo. A votação era por estado. Então, era sempre 2 votos, né? Um do primeiro estado e um do segundo, juntando os dois dá 2, contra um voto do terceiro estado. O terceiro estado sempre saía perdendo, né? E se a votação fosse por indivíduos, com certeza nós tínhamos aí, então, o terceiro estado como vitória. Isso vai desencadear, então, a Revolução Francesa, né, no dia 14 de julho de 1789. Então, aqui nós vamos estar tratando sobre isso nesse momento. Eu coloquei aqui nesse próximo slide para vocês verem, né, os sans-culottes. Eles eram artesãos, trabalhadores, né, proprietários de terra que viviam próximos de Paris. Recebiam esse nome por causa, né, da sua vestimenta, tá? Que era uma calça, tá? De algodão, grosseira, e era, como a gente diz aí, bem curta. Eles também faziam parte, né, desse grupo aqui, que é o grupo da burguesia. Eu coloquei para vocês terem aí, né, conhecimento. E uma charge que eu gosto bastante, nós encontramos ela em provas, livros didáticos, nas apostilas, e ela é bem significativa, tá? Aqui nós temos uma representação do terceiro, do segundo e do primeiro estado, tá? O terceiro estado é a burguesia. Vocês podem ver que ele está, né, segurando aqui, ó, uma enxada e carregando o primeiro e o segundo estado. Nós podemos identificar esse primeiro estado, galera, com a cruz, tá? Que é o clero, representativo, então, do clero. O segundo estado, nós temos a nobreza. Olha para vocês verem que ele usa uma espada. Então, a burguesia carregando esses outros 2 estados, né? A burguesia aqui representando por um senhor, né? Já de bastante idade e bem cansado, tá? Então, é uma charge muito vista, por isso que eu coloquei aqui para vocês. Nos próximos slides, então, nós vamos estar tratando de algo que eu falei anteriormente, tá? São as questões aí da situação da França antes da Revolução Francesa. O governo, né, do rei Luís XVI, ele, desde Luís XV, já tinha aí, as finanças da França estavam prejudicadas, tá? E nós temos que quando Luís XVI, ele vai estar governando a França, os gastos ainda vão aumentar, tá? A derrota, né, na Guerra dos 7 Anos, como eu havia falado anteriormente, a guerra entre França e Inglaterra,
tá? E as colheitas aqui que foram prejudicadas por causa, né, de alterações climáticas. Então, isso também vai culminar na Revolução Francesa. E aqui eu fiz uma espécie de mapa para vocês, conceitual, que eu acho bastante interessante. Para vocês analisarem, nós vamos analisar juntos, tá? Nós temos aqui a situação do terceiro estado, que é uma situação de exploração, né? Era o único estado da França que pagava os impostos para estar sustentando o primeiro e o segundo estado. Uma grave crise econômica dentro da França vai juntando os dois. E ainda as ideias iluministas, nós vamos ter o quê? Vai culminar na famosa Revolução Francesa, tá? Para derrubar o antigo regime e consolidar o Estado burguês. Combinado, galera? Então, é isso que nós estamos trabalhando aí agora. Aqui, olha, eu coloquei as fases desse processo revolucionário, tá? Que, num primeiro momento, né? O terceiro estado, ele convoca uma assembleia, no qual o primeiro e o segundo estado, eles querem que o terceiro pague mais impostos. O terceiro estado não pode pagar mais impostos, porque tem que pessoas na França passavam fome, né? A situação ali era muito difícil. Então, o terceiro estado não aceita. Aí, o que nós vamos ter? Em abril de 789, nós temos que esse terceiro estado, ele pede a modificação no sistema de votação. Ele quer o voto por cabeça, o voto por indivíduo, tá? Ele pede isso dentro da Assembleia e ele pede também para que o primeiro e o segundo estado passem aqui a pagar os impostos. Mas isso não vai acontecer, galera. Vocês podem aí, né? Não vai acontecer de maneira alguma, tá? O primeiro e o segundo estado, eles vão estar aí dentro desta assembleia discutindo e decidindo, né? Uma constituição no qual não vai dar muito certo também, tá? E aí, o que a burguesia, então, revoltada, resolve fazer? Resolve, então, adentrar a Bastilha. A Bastilha é uma prisão, tá? Ao estilo medieval. E dentro dessa prisão, eles vão o quê? Eles vão tirar armas. Na época, tinha poucas pessoas que estavam ali presas. E eles iniciam, a partir desse momento, né? A Revolução Francesa, no dia 14 de julho de 1789. É um símbolo aí da França, a tomada da Bastilha, e o símbolo também da Revolução Francesa. Foi feita, nesse período que nós estamos trabalhando, uma declaração de direitos do homem e do cidadão, tá? Eu até coloquei aqui. Defendia o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei. Algo que ficou, né, no papel, tá, gente? Não vamos esquecer disso, não. E aqui, nessa assembleia, que fomos, né, que nós vimos aí anteriormente, ela vai estar, né, decretando alguns itens que eu acho importante colocar aqui para vocês. Abolição dos privilégios feudais, tá? Aprovou a Constituição Civil do Clero, confisco e nacionalização dos bens da Igreja. Publicou a Declaração de Direitos aí do Homem e do Cidadão, que eu acabei de mostrar para vocês. E aprova a Constituição, né, de 1791 na França. E aí, agora nós vamos entrar, então, num outro período que eu chamo aí de um segundo período da Revolução Francesa, que é a fase aí da Convenção. É onde nós temos, né, essa Constituição, e vai ser uma fase que é chamada de período do terror também, porque aqui nós temos a divisão de grupos da sociedade, no qual esses grupos nós temos os jacobinos como
os líderes, tá? Então, eu vou explicar cada um desses grupos que vão liderar o período da convenção e o que aconteceu nesse período da convenção. Fechou? Então, vamos lá. Quem lidera aí o grupo do período da convenção são os jacobinos. Quem são os jacobinos? A pequena e a média burguesia, tá? E o proletariado. Eles defendiam posições radicais em benefício dos oprimidos. Ou seja, aqui nós temos um dos líderes, né, que é Robespierre. Ele aí vai estar usando vamos dizer, uma arma, né, nesse período que foi a guilhotina. Já já a gente vai falar sobre isso, tá? Um outro grupo é o grupo dos girondinos. Esse grupo, ele era representado pela alta burguesia, tá? Defendiam posições moderadas, garantir sua riqueza econômica. Ou seja, esse é o grupo, né, que nós podemos dizer que é o grupo lá da nobreza, do primeiro e do segundo estado, vai estar encaixado nos girondinos. O terceiro estado no grupo dos jacobinos. E por último, nós temos a planície ou pântano. Tem alguns livros que trazem como pântano, tem alguns livros que trazem como planície. Eu coloquei os dois para não ter problema, tá? Eles não tinham posição, tá? Eles não se declaravam nem girondinos e nem jacobinos, tá certo? Eles vão ficar aí sem posição nesse momento. Esse período da convenção, nós podemos dizer que acaba a monarquia e inicia a república através da Constituição de 1791, tá? Nós temos, né, os jacobinos dominando o poder, os girondinos tentando conter o poder desses jacobinos, mas eles não vão conseguir, tá? Vai demorar um pouco para os girondinos tomar o poder novamente. O período da convenção, o período do terror, galera, é dominado pelo grupo dos jacobinos. Não se esqueçam disso, tá? O líder Robespierre. Os girondinos vão estar aí lutando para tentar o poder, mas no momento ainda não vão conseguir. Como eu disse anteriormente, esse período do terror, eles utilizavam da guilhotina. O rei tentou fugir da França, mas ele foi, né, foi pego pelo grupo dos jacobinos e foi guilhotinado, né, em praça pública. Tem até uma fotografia, uma ilustração que eu coloquei aqui para vocês, né, a execução do rei, feita então no período da Convenção Nacional, tá? Voltando aqui então, além disso, né, esse período do terror, como eu já disse para vocês, foi comandado por Robespierre. Eu coloquei para vocês aqui uma ilustração dele, tá? Depois, no final, Robespierre também vai ser guilhotinado em praça pública, tá certo? Todas as pessoas que não estavam do seu lado, que não faziam parte do grupo dos jacobinos, vão aí ser perseguidos, tá, por Robespierre, pelo seu grupo, e muitos vão estar sendo guilhotinados, tá? Eu coloquei aqui, ó, os opositores do governo revolucionário foram levados à guilhotina. Isso é verdade, tá? E o que tem aqui por último? Robespierre, pressionado pela população, pôs em prática a redistribuição parcial de propriedades e leis de amparo social, tá? Mas no final do período do terror, a própria sociedade vai estar condenando Robespierre, e quem vai começar novamente a liderar a França é o grupo dos girondinos, e nós iniciamos a terceira e última fase da Revolução Francesa, tá? Já já a gente vai falar sobre isso. Vou colocar aqui para vocês uma ilustração, né? Essa é a imagem, né, da guilhotina, símbolo do terror, símbolo do período aí da Convenção, liderado por Robespierre. Não se esqueçam disso, tá, galera? Como eu já mostrei, a imagem de Robespierre, né? O Luís XVI, né, o rei da França, também aí sendo guilhotinado em praça pública. Como eu disse anteriormente, a própria burguesia, né,
vai aí estar pedindo a volta do grupo dos girondinos, no qual Robespierre vai estar sendo guilhotinado, tá? Sua morte, então, vai ser pela guilhotina. E nós começamos, né, a última fase aí da Revolução Francesa, o período do Diretório, que vai estar colocando Robespierre na guilhotina. Foi elaborada uma nova Constituição, eu coloquei aqui para vocês, de 1795, tá? Ela mantinha uma república, a França como república. O voto censitário, o que significa um voto censitário, galera? Né? Que tem aí critérios para a votação, não é todos que podem estar votando. Geralmente é uma parte da população que tem um certo poder aquisitivo que participa, então, do sistema de votação, tá? Foi restabelecido e o governo passou às mãos de um diretório. É a fase do diretório que nós vamos começar a trabalhar. É nesse período que a França, né, contrata uma figura que é bastante representativa também na história, que foi Napoleão Bonaparte. Né? Napoleão ele teve um estudo muito rígido em escola militar e ele vai então estar governando a França, tá? Ele ganha prestígio diante da atuação do exército, né? E o que levou a assumir o poder aí na França. E mais para frente nós vamos estar vendo a figura de Napoleão com o bloqueio continental e o que ele fez para a região da França. Então, nós colocamos um fim, né, nesse período da Revolução Francesa com a figura de Napoleão Bonaparte. E eu coloquei aqui para vocês os resultados da Revolução Francesa. Tá? Eu vou estar falando assim, os efeitos da Revolução Francesa de 1789 atingiram em pouco tempo todo o planeta. O que eu disse no início da aula? Né? A Revolução Francesa ela vai influenciar universalmente e diretamente vários países. Para nós estarmos lembrando, no Brasil, nós temos aí a Inconfidência Mineira, né? Vai estar sendo liderado pelas ideias iluministas, tá? Outro item que nós podemos colocar aqui também, que vai estar sendo liderado aí por essas ideias iluministas, é a independência das 13 colônias, tá? Que também vai fazer parte aí dessas ideias iluministas e que a Revolução Francesa ela repercute, então, em alguns países. Falei desses dois, né? E voltando aqui, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, tá? É o lema, né, da Revolução Francesa, tá? Se consolidaram como princípios universais e inspiraram a luta pela independência e liberdade de diversos países. A Revolução Francesa contribuiu para a construção de sociedades mais democráticas, pautadas nos direitos humanos, tá? Então, como eu disse, essa luta pela independência, ela vai estar aí sendo colocada, um exemplo aqui no Brasil, pela Inconfidência Mineira, e as 13 colônias, né, que estavam lá nos Estados Unidos, também vão estar sendo lideradas por ideias aqui da Revolução Francesa, essas ideias iluministas, tá? Então, hoje a nossa aula foi sobre a Revolução Francesa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham contribuído aí para o aprendizado de vocês, tá certo? Então, fico aqui. Tchau, tchau. Um grande beijo para vocês.